Sabe que esses dias eu tava assistindo o programa e eu vi uma psiquiatra falando que, às vezes, a gente... Eu esqueci o que ela falou. Fala aí, Doutora Chapolin. Ana Beatriz. E sobre a essência do mal, lembraram aqui. Ana Beatriz, a psiquiatra que a gente estava assistindo. E ela falou que o ser humano, ele nasce em essência mal, né? Ele tem essa... E assim, foi uma psiquiatra, né? Uma estudiosa do assunto que deu essa afirmação. Coisas que eu ouço desde criança na minha formação, que a gente já nasce com essa essência ruim. E não que o homem é produto do meio. Né? Produto de onde ele vive. Do psicopata, que ele já nasce também com a psicopatia já implantada. Isso, mas nessa situação ela falou do ser humano em si. Então, isso já faz parte, já tá inserido na nossa essência mesmo. Estevão, pode falar. Eu acho que antes de a gente falar disso, tem um negócio muito importante, que é com o jovem, quando ele ouve essa história. É engraçado falar o jovem, né? Olha, eu quero dizer a você, mas que eu já todo mundo diz, não, eu sei que as pessoas ficam se perguntando, olha, nós, os jovens, né? Como é que devemos fazer? Chegou pra mim e falou essa palavra, o jovem, foi o William, lá da revista Conexão Jovem, Conexão, ele falou assim, o jovem é uma palavra tão velha. Pior que eu não encontro um sinônimo pra essa palavra. Eu acho que tem um negócio interessante, que é, em vez de falar do jovem, mas eu sei que tem um monte de gente jovem assistindo, mas é o ser humano, na verdade, que olha uma situação como essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Quem não consome, por exemplo, quem não iria jamais ver esse filme, quem não tem atração por esse tipo de filme, vai dizer o quê? Realmente esse tipo de filme, aí vai demonizar o filme, vai demonizar o lugar onde as pessoas estavam assistindo o filme, vai falar um monte de coisas. E quem gosta, vai fazer o quê? Vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu jamais pegaria uma arma e sairia atirando nas pessoas. Então é muito importante a gente entender, aí pegando um pouco do que essa psicóloga falou, será que a gente não consegue encontrar uma coisa mais profunda do que essa violência visível, do que seria considerada violência, para a gente entender que contemplar essa violência pode estar influenciando a gente de uma maneira negativa? De que modo? Eu nunca peguei uma arma para atirar em ninguém e imagino que nunca pegaria. Claro que o ser humano, em condições extremas, é capaz de fazer coisas terríveis, todo ser humano. Então você vê, ele é um trabalhador comum no dia a dia, ele vai assistir um jogo no estádio, lá no meio ele fica justamente do lado da turma que entra na briga, e na hora da briga, o que você vai fazer? Você foge ou você aproveita que está ali também e dá seus soquinhos ali na cara de um e de outro, né? Então, assim, a gente pode se surpreender com a nossa própria maldade, mas acho que tem um ponto interessante aqui. Contemplar toda essa violência no jornalismo, nos games, nos filmes, de que maneira ela me influencia negativamente. Na minha opinião, o que vai acontecendo é que você vai tem uma mensagem por trás da violência. No filme, você está vendo um cara dando um soco, né? Não, ele está dando um soco. Você vai, não vou dar um soco em ninguém, mas tem um recado aí. Qual que é o recado? De repente, o recado que fica lá no nosso subconsciente os fins justificam os meios. Quer dizer, se for preciso eu fazer, para eu alcançar um objetivo, eu fazer algo que não é tão aceito, que eu não considero correto, tudo bem. De repente você vai dizer, não, eu nunca vou dar um soco, mas será que de uma outra maneira muito mais sutil você vai fazer isso? Ou talvez você está vendo no filme, ele morreu no filme, e eu estou vendo várias vezes a violência acontecendo ali, será que eu vou deixar de me importar com o sofrimento do meu semelhante, mesmo que não seja sangue, mesmo que não seja morte? Sim, então esse tipo de análise eu acho mais interessante. Ô Estevão, eu estava vendo na edição da Veja, da semana passada, se não me engano, né, Stout? Desse final de semana. Desse final de semana. Ela fala o seguinte, da semana passada não dá porque o fato aconteceu no final de semana, mas ela diz o seguinte, eu achei um ponto interessante, ela até nem coloca a mídia como sendo culpada, mas ela diz o seguinte, a gente colocar a mídia sendo culpada de todos esses atos de violência é você tirar do culpado uma culpa que é dele. E dividir com a sociedade como um todo. E dividir, com certeza. Mas será que a sociedade não tem culpa também? Porque é muito fácil a gente chegar e jogar a culpa para a mídia, porque é a indústria do entretenimento, mas a gente tem um poder de escolha também. Eu acho, Lu, que a sociedade e a mídia acabam desencadeando situações que em condições talvez ideais, ou normais, ou tranquilas, enfim, que talvez não acontecesse. Agora, tem um camarada falando sobre jornalismo e mídia, etc., Chesterton, disse o seguinte, não é o mundo que piorou muito, as coberturas jornalísticas é que melhoraram muito recentemente. Que aumentaram. Então, esse tipo de coisa aconteceu no passado, só que se acontecesse em outras eras, por exemplo, que a comunicação não se desenvolvesse tão rapidamente, a gente ou demoraria para saber, ou talvez nunca soubesse de situações como essa, né? Nos últimos 30 anos aconteceram 56 massacres como esse nos Estados Unidos.
Então, eu acho que realmente a mídia, ela pode... Aquilo que a gente fala, dá ideia, né? Então, de repente, um camarada que realmente tem um problema, tem a psicopatia, por exemplo, mas ele de repente não encontraria as condições para desenvolver aquilo lá, e assistindo, jogando, visualizando alguma coisa, ele pode achar que, de repente, ele... Legal. A gente só precisa, que o tempo está correndo, eu preciso chamar agora um VT, a Cássila, que ela está na África do Sul, e ela vai participar com a gente falando sobre esse assunto. Olha só. Olá, pessoal do Conexão Jovem, meu nome é Cássila. Eu sou brasileira, mas moro na África do Sul, também trabalho com mídia na televisão adventista aqui na África. E eu queria dar a minha opinião sobre o tema de hoje. Tem um texto em Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, é um dos meus livros favoritos, uma das minhas autoras favoritas também. E ela diz o seguinte, olha que interessante, eu pesquisei só para poder mostrar para vocês. Ela diz que a nossa mente adapta-se àquilo que lhe ocupa o pensamento. Então, só um pouquinho para a gente pensar no que a gente está ocupando o nosso pensamento nesses dias. O que a gente tem passado o nosso tempo, o que a gente tem assistido, o que a gente tem ouvido. Porque, de acordo com essa autora, tudo que entra na nossa mente, pelos nossos olhos, pelo nosso ouvir, é aquilo que vai se adaptar a nós. Então, só para a gente pensar, será que eu estou me adaptando? Será que isso vai afetar a minha mente? Ou será que eu sou forte o suficiente? Eu acho que não é bem seguro dizer que eu sou forte, que isso não vai me influenciar ou nada do tipo. Acho que é bom a gente pensar que nós também podemos ser influenciados por aquilo que nós vemos e ouvimos. Tá bom? Valeu! Um beijo para todo mundo aí. Tchau! Pois é, muito obrigada, Cássila, por sua contribuição. E você tem que ficar atento aí o que é que está entrando nas janelas da alma, que são seus ouvidos, seus olhos, mas você é que tem que escolher mesmo, né? Você pode fazer a escolha, você está inserido na sociedade, a mídia vai estar aí, ela sempre vai existir, mas você que vai ter que escolher o que é que você consome. Não é isso, Renan? Qual a sua contribuição para a gente aqui? Eu acho que uma frase conhecida por todos, né? Que violência gera violência. Esse atentado que aconteceu, eu estava lendo uma matéria falando que o aumento de venda de armas de fogo aumentou em 43%, entendeu? Nesse período do atentado até então. Então, o ser humano escolheu a violência com medo de proteção daquilo que aconteceu. Então, ou seja, o ser humano ele é bombardeado diariamente por violência, por notícias terríveis, e ele sabe de tudo. Entende de tudo, sabe de tudo que está acontecendo em volta dele, só que ele esquece de ser humano. Ele é ser humano e esquece de ser ser humano. Ele procura sempre a influência do que aconteceu, do ambiente que ele vive, para assim entrar em ação, fazer alguma coisa. Pastor, agora a gente acabou atendendo aqui o historiador, mas eu volto na questão. A violência pode existir em indústria do entretenimento, onde a violência está inserida, mas a violência ela faz parte da essência do ser humano. Exato. A gente nasce, quando é bem pequenininho, tem 2 aninhos de idade, ninguém precisa ensinar a mentir. Já aprende a mentir sozinho, já pega o brinquedo do outro, fala que é meu e não quer entregar e não é dele, não é? Então isso é da nossa natureza. Mas tem uma outra coisa da nossa natureza também, que a gente vê isso até em Eva, que é a curiosidade, e a gente quer ver aquilo que a gente não vê normalmente. A gente gosta do que é inédito, a gente gosta do que é criativo, a gente gosta do que é impossível. E isso a indústria do entretenimento nos dá. Desde o teatro isso nos dá, né? Quando o teatro surgiu, a humanidade era extremamente recatada. No entanto, no teatro podia acontecer tudo que não podia acontecer na sociedade. Lá havia traição, lá havia assassinato. Então as pessoas procuravam ir lá porque lá elas veem aquilo que elas não podem viver na vida delas. E isso continua acontecendo na indústria do entretenimento. Então eu quero ver o que acontece quando o carro explode. Então você vê isso no entretenimento. Eu quero saber o que acontece quando você tem uma arma na mão e seu inimigo está na sua frente. Então o entretenimento ele supre essa necessidade da nossa natureza. Tá, ok. Agora, você trouxe algum versículo bíblico para a gente aí, pastor? Eu trouxe Isaías capítulo 33, versículo 15 até o 17 diz assim: O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão e o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, e que tapa os ouvidos, aqui que está
o interessante. Tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. E fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Então não está dizendo que é aquele que não vê homicídio, que não ouve mal. É aquele que não quer ouvir falar de homicídios, ele tapa, ele não quer ver o mal. Então não é se deleitar nessas coisas, é buscar um tipo de entretenimento que não vai... Eu não quero isso, eu não quero o mal, porque se eu contemplar o mal, eu vou me transformar nele. Né? Ellen White também tem um texto no Grande Conflito que diz assim: é do espírito humano ser transformado pela contemplação. Então aquilo que eu olho vai me transformar. Não é à toa que tem aquele negócio, né, de diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então aquilo com que eu convivo vai me transformar. Então se eu convivo com coisas ruins, com maldade, isso vai me transformar, quer eu queira ou não. A prova final é que nós temos aqui um publicitário, em 30 segundos eles mudam o nosso comportamento. Eles só precisam de 30 segundos e custa muito caro para você colocar uma propaganda na televisão para mudar a cabeça das pessoas. Então eu nem sei se a sociedade é tão culpada assim pela mídia. Porque o mainstream, ele manda um pouco na sociedade também. Tá ok, então. Esse é o nosso Conexão Jovem. O intuito aqui, gente, é fazer com que você pense, que você reflita. Você está inserido nessa realidade, eu estou inserida também. E cabe a você escolher o que realmente vai te fortalecer e te formar como cidadãos aqui. E agora eu vou falar como pastora, como cidadãos dos céus. Olha amém, só, você viu? Luciana, amém. Luciana, e só para terminar também, tem uma tuiteira, a Miriam, que ela falou o seguinte: se a TV era o problema, não tem mais problema, porque agora tem a TV Novo Tempo. Aham, beleza. Gente, quero agradecer aqui, Estevão, pode se preparando aí, pegando seu violão para você tocar a música final pra gente. Renan, muito obrigada por sua participação. Pastor Diego, primeira vez que passou aqui no Conexão Jovem, mas vai voltar mais vezes. Gostei de você, viu? Seja gente boa. Lisandro, Stout. Eu só te chamo de Stout, te chamar de Lisandro é estranho, viu? Tá bom, sim. Gente, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por sua participação, sua audiência aí em casa também. Segunda-feira estamos de volta. Fique conectado com a gente no nosso Twitter, que tem novidades pra vocês. Valeu. Tchau, Tiago. Até segunda-feira. O homem duvida, a dúvida é fome. A vida é uma busca que a morte consome. A mente se engana, a prova é tão pouco. Se um dia estou firme, no outro sou louco.